Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre adoção. Então se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, são vídeos todos os dias aqui. E já deixa aquele like que super me ajuda. Roda a vinheta. Bom, pessoal, na semana retrasada, né, no vídeo anterior, nós falamos sobre como dar entrada no perfil. Vou deixar linkado aqui embaixo e aí você vai saber todos os documentos que você precisa, como é que funciona, o processo, enfim. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre fila, por que demora, se é burocrático, se não é. Eu vou falar alguns mitos e verdades aqui pra você, tá? A primeira coisa que eu quero falar são quais são as pessoas que podem e devem adotar. Acima de 21 anos, ok? Deficiente físico, casado, união instável, morando junto, um casal homoafetivo, só um homem, só uma mulher. Você pode adotar sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação, ok? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, vá lá no vídeo de como dar entrada na documentação. Agora vamos falar sobre por que a fila não anda. A gente escuta muito essa informação e na verdade é um mito, né? De que é muito difícil adotar no Brasil. É muito difícil, é muito burocrático. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu tenho 4 filhos nascidos da adoção tardia, caso você não me conheça, caso seja o seu primeiro vídeo aqui, tá? Então, eu passei por 4 adoções. O que eu quero falar é que eu não acho que seja burocrático. Isso eu só fui entender a partir do momento que eu me tornei mãe, tá? Primeiro, a documentação são documentos simples que a gente entrega em muitos... para obter muitos objetivos, como às vezes até um carnê numa loja em que você entrega documentos básicos. RG, CPF, comprovante de residência, talvez algumas comarcas pedem comprovante de renda, mas são documentos muito básicos. O diferencial da documentação que você deve entregar é foto da sua casa, que não significa que a casa precisa ser própria ou que a casa precisa ser grande. E um outro diferencial são os laudos, tá? Esse laudo nada mais é do que um atestado dizendo que a sua saúde está ok, que você tem condições físicas e psicológicas de cuidar de uma criança. Hoje eu não acho burocrático, porque eu acho sim que eles estão lidando com crianças, com vidas, e eles precisam sim ter um mínimo do mínimo de comprovação de que essa criança está indo por um lar seguro, tá bom? Muitas pessoas não sabem, mas existem sim um índice grande de crianças adotadas que passam por negligência, ou seja, a criança ela passa por negligência dentro da família adotiva, e isso não pode ocorrer. Ou crianças, eu não posso hoje em dia mais falar algumas palavras por conta do YouTube, o YouTube tem um cuidado maior, mas são negligências muito pesadas, tá? Existe também um número muito grande de devoluções, já tem aqui 2 vídeos falando sobre devolução no canal. Então sim, a maioria das crianças passa por 2, 3 famílias adotivas antes de encontrar sua família realmente, a sua família que vai abraçar ela, e algumas não chegam a encontrar. Então por isso que existe todo esse estudo minucioso, toda essa preocupação, porque a prioridade da comarca, da equipe técnica, é a criança e não os adotantes, tá? E hoje, sendo mãe, eu acho que deveria ser muito mais minucioso, muito mais estudado, muito mais burocrático, porque para você trazer uma criança a óbito ou para você negligenciar uma criança é muito fácil. Muito fácil mesmo, são histórias muito tristes, então eu não acho que seja burocrático hoje não. Como eu falei pra vocês, os documentos são bem básicos. E aí vem aquela história, mas demora. A maioria das comarcas, pela minha experiência e pelo grupo de pessoas que eu conheço que adotaram, e é um grupo muito grande, tá? Leva-se em média não mais do que 1 ano para entrar no cadastro nacional. Por quê?
Não é por conta da entrega da documentação, porque geralmente a pessoa entrega essa documentação em menos de uma semana, né? Porque o máximo que você tem que conseguir de diferente é o atestado médico, que você vai no seu médico, pede um atestado e tá ok. De resto, é cópia de RG, CPF, comprovantes. Então, são coisas simples que geralmente às vezes a pessoa até tem em casa. Então, essa entrega de documento é rápido, vai depender mesmo do adotante, né? O que faz com que demore um pouquinho são um fator. É o curso preparatório de adoção, que é um curso obrigatório. Esse curso é um curso muito simples, geralmente tem duração de um dia, algumas horas, um único dia, em que todos os pretendentes daquela comarca precisam estar presente. E lá eles vão explicar mais ou menos como funciona o processo, quais são as crianças que estão abrigadas, falar um pouco o que essas crianças passam e sofrem até chegar no abrigo, né, para que você entenda mais ou menos como funciona a adoção e como é que o seu filho vai chegar até você emocionalmente. Então esse curso é basicamente um bate-papo muito legal, muito importante. E aí, o que acontece? Por que demora? Geralmente esse curso só ocorre uma vez por ano dentro de cada comarca, para que eles consigam juntar e fazer uma turma, né, de adotantes. Precisa ter um bom número, porque concordamos que não há necessidade do Fórum Pará, da equipe técnica do Fórum Pará, para atender somente uma família. Então, eles marcam uma data e aí vamos supor que seja no final, em dezembro, todo aquele pessoal que entregou a documentação, janeiro, fevereiro, março, abril, vai estar no mesmo curso. Então, é por isso que geralmente demora aí numa média de um ano, não mais do que isso. Eu não conheço ninguém que demorou mais do que isso, a não ser agora nessa pandemia, para que essa documentação seja feita. Fez o curso, entregou a documentação, essa junção de documentos vai parar na mão do juiz. O juiz vai dar baixa dizendo se você está apto ou não à adoção, se você está no Cadastro Nacional de Adoção ou não. Aí que rola a verdade. Porque muitas pessoas demoram, muitas pessoas ficam nessa fila durante anos. Sim, eu já conheci pessoas que estavam nessa fila há 10 anos. Natália, como assim? Chega a não bater. O número de pretendentes à adoção passa do dobro de números de crianças abrigadas no abrigo. Então, por que essa fila não anda? Por que as coisas não caminham? O problema é a comarca? O problema é o poder judiciário? Sim, acontece alguns erros, acontece de ter algumas comarcas desorganizadas, mas não chega perto da real realidade. E a real realidade é: a criança que os adotantes procuram não existe. Ficou chocado? Essa é a verdade. A maioria dos adotantes esperam uma criança recém-nascida, geralmente branca, menina e saudável. E aí a gente entra em vários fatores para que essa criança não seja encontrada, tá? O primeiro fator é que a maioria das crianças abrigadas são pardas e negras, porque a grande parte da sociedade brasileira é parda e negra. A grande parte das crianças que estão abrigadas, ela vem de uma população de baixíssima renda, ou seja, aumenta aí a condição da cor, da raça. Então, geralmente criança indígena, criança negra, criança parda, tá bom? Não é preconceito, é um fato. Outra coisa que acontece é que ainda no Brasil existe o mito de que se entregar para adoção é crime. E se você for uma mãezinha que está grávida e não quer o seu filho, preste atenção. Entregar para adoção não é crime. Você será 100% amparado pela justiça e pela equipe técnica da sua cidade, tendo auxílio da assistente social, tendo auxílio da psicóloga, você será amparada. Entregar para adoção é um ato de amor, tá bom? Não se sinta mal por isso. Então, voltando lá, o porquê que não existe essa cultura. Muitas mulheres acreditam que é crime, que é abandono, e não é considerado abandono quando você entrega voluntariamente para um órgão como o Conselho Tutelar ou direto no hospital. Enfim, quando você procura auxílio e não deixa essa criança no relento.
Só que isso não é uma realidade que ocorre no nosso país, porque a adoção não se é falada, não existe essa educação, nem nas escolas, nem nos postos de saúde, não existe essa educação. Então, o que que acontece? Muitas mães, geralmente de baixíssima renda, sem condições financeiras, por vezes que acaba entrando ali na droga, na prostituição, por conta, né, da situação mesmo, da vida, das oportunidades, acaba se envolvendo nisso e é onde ela gera um filho que não foi desejado, que por vezes nem se sabe como foi gerado, né? E aí o que que acontece? Ela não entrega essa criança por causa da sociedade, porque ela acha que ela não vai ser bem vista e porque ela acha que ela pode ser presa. Então ela não entrega essa criança, ela fica com essa criança negligenciando de todas as formas inimagináveis, ok? Crianças que sofrem muito. Eu não vou entrar em detalhes, porque senão o YouTube vai vetar o nosso vídeo e eu quero trazer o máximo de informação. Mas se você pesquisar, você vai ver que parece filme de terror que essas crianças passam. Essa criança ela é negligenciada durante anos, até que ela sozinha consiga pedir ajuda, ou fugindo de casa e pedindo ajuda para um vizinho, ou para a polícia, enfim, para um professor. Ou essa família é denunciada, ou porque um vizinho ouve choro frequentemente, ou porque um vizinho vê que essa criança fica dias, semanas sozinha, ou porque um professor vê que a criança é muito acuada, ou a criança é muito raquítica, ou a criança vive machucada. E aí há uma denúncia e aí o conselho tutelar vai até essa família e retira essa criança, até mesmo de uma forma meio que brusca, né? Sem o querer, ok? Então o que que acontece? As crianças que estão abrigadas são crianças mais velhas, que já sabem pedir socorro, que já sabem falar o que está acontecendo com ela, já sabem manifestar. Então, geralmente são crianças a partir de 7, 8 anos. Essa é a realidade. Crianças mais novas do que isso, raramente está no abrigo, e quando está no abrigo tem irmãos. Geralmente tem 2, 3 irmãos, e aí o mais velho pediu socorro ou foi denunciado, e aí foi todo o grupinho pro abrigo, tá? E aí vem mais uma realidade. A maioria dos adotantes não desejam adotar crianças acima de 7 anos e sequer adotar mais do que uma criança, ou seja, uma criança talvez que tem 7 anos acaba não tendo a possibilidade de ser adotada porque ela tem um irmão de 10. E aí as famílias não aceitam adotar porque o outro tem 10 ou não quer adotar mais do que uma criança e geralmente essa criança tem vínculo. E aí mais uma vez vem o judiciário, a equipe técnica, ela dá atenção para a criança e não para o adotante. Então se essas crianças, esses irmãos, eles têm vínculo afetivo e eles falam claramente que eles não querem ser separados, eles não querem ser adotados individualmente, eles não vão ser adotados individualmente, não importa quantas famílias desejam adotar eles individualmente. Natália, como ou quando um grupo de irmão é adotado separado? Existem alguns fatores que acabam fazendo com que o juizado aceite desmembrar. Um exemplo, quando os adotantes se responsabilizam em manter vínculos e eles moram perto. Um exemplo, eu moro aqui e tem uma outra família que mora 2 cidades daqui, e aí a gente se compromete em deixar eles passarem férias juntos, em se visitarem, falar pelo Skype, pelo telefone, sempre que der, e aí a gente assina esse termo de responsabilidade e aí eles se separam. Mas isso é raro acontecer. Quando acontece é porque o grupo de irmão é muito extenso, um exemplo, 4, 5, 6 irmãos, né? E aí vai tipo 2 para uma família, 1 para outra, faz assim. Ou quando não há vínculo afetivo. Um exemplo, a criança ela foi parar no abrigo, depois de 2, 3 anos a mãe, a genitora, engravidou, e aí a outra criança foi parar no abrigo também, e aí eles sequer têm vínculo afetivo, eles não têm nenhum relacionamento emocional, e aí pode haver essa separação também. Mas geralmente, gente, eles mantêm grupos de irmãos juntos. Outra coisa que pega também é a distância. Geralmente as pessoas querem adotar na mesma cidade para não ter gasto em ir para outra cidade, em ter que ir para outro estado,
tá? Porque esse gasto de viajar e buscar a criança é obrigação sua, afinal de contas você é o pai. Então a maioria das pessoas não querem ter esse gasto, não querem ir para outros estados, outras cidades, o que diminui a quantidade de pesquisa que o assistente social pode fazer para encaixar crianças adequadas, né, que essa família possa receber da maneira correta. Outra coisa são as doenças. Existe um quadro muito grande, muito amplo de doenças, você responde isso lá na documentação, acesse o vídeo lá se você tiver dúvidas. E aí, muitas das crianças, elas têm alguns diagnósticos de distúrbios psicológicos, traumas, enfim, por tudo que ela passou. Geralmente é reversível, geralmente a criança se adapta bem, mas as pessoas já ficam tipo, sabe? Já olha como se a criança estivesse com um defeito, enquanto na verdade ela não tem defeito nenhum. Ela só está machucada, ferida emocionalmente, tá? Outra coisa é que sim, a maioria das crianças tem problemas físicos de saúde por conta de que não houve um pré-natal, houve negligência, houve descuido, então às vezes a criança ela não foi bem alimentada, às vezes a criança foi exposta a muito perigo e ficou com algumas sequelas, né, espancamento e outras coisas que eu nem prefiro entrar aqui em detalhes, na verdade nem posso. Então às vezes acaba ficando com algumas sequelas. A questão da sexualidade, é muito comum crianças abrigadas serem confusas sexualmente e algumas delas expõem isso, o que já assusta os pretendentes. Mau comportamento, deficiência física, déficit cognitivo. Então são várias coisas que na verdade você consegue sim conviver, você consegue sim tratar, você consegue sim ajudar, apoiar e ser um pai e uma mãe maravilhoso, porém o medo não deixa e a maioria dos adotantes, eles querem uma criança 100% saudável. E aí cai bastante, porque qualquer coisa eles já vão informar, colocar lá no cadastro que a criança tem uma coisa. Um exemplo, o meu filho mais novo, ele tem TDAH e ele tem asma, e aí já ficava lá enquadradinho que ele tinha um déficit e uma doença ali que, apesar de ser tratável, não se sabe se cura, né? Então ele já entra no caso das crianças não saudáveis. Pra mim, ao meu ver, ele é uma criança 100% saudável. Ele brinca, ele pula, ele desobedece, ele obedece, ele traz orgulho, ele me deixa brava, ele vai bem na escola, ele não vai bem na escola, ele é ótimo com os amiguinhos, às vezes ele é chato, enfim, tem uma vida extremamente saudável, porém eu tive que aprender a lidar com o TDAH, com a asma, porém isso sim já é motivo pra fazer com que o cadastro não ande, com que a pessoa fique muito tempo na fila. Natália, quais são as suas dicas para que a gente agilize, para que a gente não fique na fila? Primeiramente, eu acho que o seu perfil precisa ser muito bem pensado, muito bem pesquisado, muito bem conversado com o seu parceiro, com qualquer membro da família, né, para vocês entenderem qual é a criança que você busca. Não tenha pressa. Encontrar o seu filho não é um momento para ter pressa, porque não é uma mercadoria e a devolução é muito ruim para a criança. Então só aceite uma criança que você tenha 100% de certeza que você quer se comprometer como pai e como mãe, tá? Mas se você acha que não dá pra você abrir um pouco o leque, o que eu diria é, primeiro, aceite o máximo de estados que você puder, sabe? Faça uma poupança, já se planeja para que você possa ir em qualquer estado buscar uma criança, porque ao invés da assistente social ter apenas um abrigo para procurar o seu filho, ela vai ter diversos abrigos e isso vai aumentar as suas oportunidades de encontrar logo o seu filho. Não se apegue à aparência física, tá? Não se apegue a raças. Eu sei que muitas pessoas sonham em ter um filho parecido com você, mas o seu filho ele vai ser parecido com você. É muito incrível o tanto que a criança ela pega os seus trejeitos, ela aprende a gostar do que você gosta, ela começa meio que te copiar, então é muito incrível quando você olha pro seu filho e apesar de fisicamente ele não parecer com você, você olhar e falar, meu Deus, sou eu todinha. Eu tenho 4 filhos e eu consigo ver
coisas da minha personalidade nos 4. Eu tenho uns que são mais parecidos, outros que são menos parecidos, mas eu consigo muito ver a minha influência neles. Eu olho e falo assim, meu Deus, igualzinho. E se apegar a isso diminuir as suas chances de felicidade, de encontrar o seu filho, de formar a sua família. Então, não se apegue a características físicas. Eu deixei meu perfil em branco e eu fui abençoada com 3 crianças negras, uma parda, e elas são incrivelmente lindas, inteligentes, com personalidades maravilhosas que eu amo, e não trocaria eles por uma criança parecida comigo, não. Outra coisa, se você puder ampliar a idade da criança desejada, amplie, não tenha medo. Natália, mas vai ser difícil, já tá com a personalidade formada, não tá, tá ok? Olhe pra você há 5 anos atrás e me diz se você é a mesma pessoa, e eu tenho certeza que a sua resposta é não. Você não é a mesma pessoa, você não cometeria os mesmos erros, você não faria as mesmas escolhas. Provavelmente você já evoluiu. Imagina uma criança e um adolescente. Quero deixar registrado aqui, se você é novo, eu adotei uma criança com 6, uma criança com 8, uma criança com 12 e uma criança com 16. E eu consigo ver mudanças radicais em todos os 4. Por bem, mudanças muito positivas. Não se apegue à bagagem, porque eles aprendem a desapegar a bagagem, eles aprendem a abrir mão a partir do momento que eles se sentem em casa, a partir do momento que eles se sentem seguros, eles começam a desapegar do passado, de hábitos, de familiares, de lembranças. É só tempo, amor e confiança. Não fique preso a uma coisa que eu também já fui presa, que é mas eu quero ter as primeiras vezes, a primeira vez que me chamar de mãe, a primeira vez que andar. Você vai perder algumas primeiras vezes, mas você vai ganhar muitas outras primeiras vezes. Eu lembro que a primeira vez que meus filhos me chamaram de mãe foi muito impactante, mesmo eles sendo já grandes, adolescentes, foi muito forte com o Daniel, porque ele resistiu. E na época, quando ele me chamou de mãe, ele já estava com 9 anos. E foi extremamente emocionante e importante. Pra mim foi um divisor de água, porque eu vi que ele realmente confiava em mim, que ele estava se sentindo em casa. Então foi extremamente emocionante. A primeira vez que a Yasmin chamou de mãe, porque ela também relutou um pouco, foi importante. Então assim, vai haver as primeiras vezes. A primeira vez que ela vai chorar no seu colo, a primeira vez que ela vai confiar em você para falar algo íntimo, a primeira vez que ela vai falar do passado dela. Então vai existir as primeiras vezes, vai existir muitas primeiras vezes, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a burocracia, sobre a demora. Eu espero realmente ter ajudado, ter feito a diferença, ter de qualquer maneira influenciado de forma positiva. E é isso. Confie em Deus. Deus ele já sabe qual é o seu filho e ele vai te entregar a criança no momento certo. Abra os seus olhos, leia, pesquise, busque em canais onde a gente tem muitas ferramentas na internet. Então faça isso antes de preencher o seu perfil, antes de escolher a criança. E é isso. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!